Bom, gente, bom dia a todos. Hoje é uma tentativa, vamos ver se vai dar certo essa forma, talvez, de vocês estudarem depois para a avaliação A1. Hoje, que fique claro, eu fiz uma revisão dos conteúdos que vão cair. Na primeira prova, na parte de A2, a gente pegou tudo que a gente estudado até o momento. Então, aqui eu tenho a revisão tanto para bases quanto para mecanismos. Eu coloquei um slide aqui para que fique bem claro para vocês que isso é uma revisão para que vocês lembrem dos conhecimentos que a gente falou ou dos conceitos que foram abordados durante a disciplina, Beta. Se alguém chegar para Roberto e falar assim, ai, mas vai cair só a revisão? Não, a gente teve um semestre inteiro juntos aí. Bom, então, como primeiro conteúdo, a gente vai falar sobre a biologia celular e tecidual. Aqui a gente começou falando, ou a gente introduziu toda a nossa disciplina com os tipos celulares. Eu tenho dois tipos celulares, procariontes e eucariontes. Esses dois tipos celulares, eles se diferenciam principalmente pelo quê? Presença ou ausência de carioteca. Um núcleo bem definido. Pelo quê? Por uma carioteca. Essa carioteca nuclear, ela possui o quê? Poros, que facilitam a entrada e saída de substâncias. Ora, depois disso a gente falou sobre as organelas. Esses meus tipos, eucarionte e procarionte, eles acabam se diferindo por a eucarionte, precisar de muitas organelas, e aí eu tenho efetivamente organelas que sintetizam proteínas, organelas que auxiliam a manutenção celular, complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos, que fazem as vesículas e promovem, enfim, a disseminação desses diversos nutrientes para fora da célula e para que eles sejam altamente executados pelo meu organismo. Ora, depois que eu falei das organelas, a gente falou de núcleo e DNA, falamos de todas as partes de replicação, transcrição, entre outras. Falamos do tecido epitelial e conjuntivo, que são os irmãozinhos. Esse tecido conjuntivo, propriamente dito, que fica abaixo do nosso tecido epitelial, dividido pela membrana o quê? Basal. Membrana basal, que vai ter como funcionalidade o quê? Produção de novas células, renovação epitelial, transporte de nutrientes do tecido conjuntivo para o epitelial. Tecido epitelial, sempre aquele tecido que ele vai ser avascularizado, com pouca ou nenhuma matriz extracelular. Vou ter um tecido aqui que ele não contém inervações e que eu vou ter células muito unidas entre si, podendo ser queratinizado ou não queratinizado. Já o tecido conjuntivo, ele tem muita matriz extracelular. Tecido conjuntivo, ele possui muita vascularização e inervação. E é ele que vai dar o suprimento a alguns outros tecidos, como o tecido epitelial. Tecido conjuntivo, propriamente dito, ele forma 4 outros tecidos. Quais? Eu tenho o adiposo, cartilaginoso, o sanguíneo e o ósseo. Tudo bem? Uhum. Os meus tecidos que não caíram na A2. Então, adiposo, que é o quê? Gordurinha. Eu vou ter tecido muscular, que é aquele que vai me dar força. Tecido ósseo, que é aquele que vai me dar sustentação, vai promover as articulações, ele vai me auxiliar no transporte e armazenamento de matéria inorgânica também, entre outros fatores. Tecido sanguíneo, principalmente proteção, oxigenação e coagulação. E tecido nervoso, o quê? Toda a parte de sensibilidade, raciocínio, execução de tarefa. Então, a gente vai ter, primeiro, tecido adiposo. Para que ele serve? Além de fazer você ter uma autoestima baixa. Acúmulo de gordura, perfeito, Ju. Então, o que a gente vai ter? Eu vou ter acúmulo de gordura, mas para tanto uma parte térmica, então eu vou ter a parte de termogênese, regulação da homeostase e temperatura corpórea. Eu vou ter também definição de todas as nossas superfícies, amortecimento de forças. Então, por exemplo, se eu tô lá no meu carro, eu bato o carro, o meu órgão ele vai se deslocar ali facilmente? Não. Eu vou ter um tecido que ele é amortecedor de forças, que vai ser o tecido adiposo, que vai impedir de muitos dos meus órgãos se deslocarem ali por esse meu tecido. Além disso, eu tenho a secreção de alguns hormônios, como o hormônio da saciedade ou a leptina, tá? Entre outros tipos hormonais também.
Hoje, o tecido adiposo ele tem sido muito falado por conta dos medicamentos de GLP-1 e GLP-2. Fechou? Sim. Tudo bem? O sistema adiposo unilocular. Unilocular vai ser uma grande célula com um único lóculo. Esse lóculo ele vai diminuir a proporção núcleo-citoplasma. O núcleo sempre vai estar achatadinho e ele vai ter como principal função reserva energética. Sempre, 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 sempre. Então, esse meu sistema adiposo unilocular, ele sempre vai ser células gigantes com um grande vacúolo. Eu vou ter um único núcleo que vai ficar sempre voltado ou ele vai estar achatado na periferia da célula. Tudo bem? Sim. É nesse lóculo ou é nessa gotícula que a gente chama que vai ficar armazenado quem? A minha energia. Tá? Então, toda essa parte de reserva energética vai ficar localizada ali no que a gente chama de gotícula lipídica, ou dentro de um vacúolo, ou dentro de um lóculo. Qual que é a diferença do multilocular? Não lembro. Tudo bem. Vamos lá. O multilocular é uma célula pequena, só que ele é constituído de várias células. Normalmente, ele está disponível em feto ou em crianças. E nas partes fundamentais, então principalmente ali na região de tronco. Quando eu penso no multilocular, ele vai ser uma célula pequena com vários lóculos, ou com várias gotículas lipídicas. Diferentemente do que? Do último que a gente viu, que é o unilocular. Se o unilocular ele tem um lóculo grande, que serve de armazenamento energético, aqui no multilocular eu tenho várias gotículas que vai servir agora não mais para reserva de energia, mas sim para termorregulação. Por quê? Porque o meu Baby Shark ele ainda não tem uma capacidade de regulação térmica disponível. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter essas mini gotículas de gordura que vão auxiliar a realização ou a manutenção de energia central. Aqui, uma diferença entre o unilocular e o multilocular que eu tenho é que a vascularização do multilocular ela é muito maior. Lembrando que o meu tecido adiposo ele faz parte do tecido conjuntivo. Então, ele possui matriz extracelular? Sim. Sim, em abundância. Tá? Então, eu possuo matriz extracelular em abundância. Bom, quando a gente fala de tecido muscular, quem são os músculos? Ele vai dar, na verdade, quem dá sustentação vai ser o osso ou o sistema locomotor por si só. Ele vai dar a força de movimentação, tá? Então, por meio desse meu tecido muscular, eu vou trazer a resistência, a força mecânica. Junto com os ossos, eu promovo a movimentação das articulações, o suporte. Eu trago principalmente uma questão energética associada a todas a todos esses compostos, mas eu também tenho a regulação dos órgãos e vísceras. Então, se eu penso, eu tenho o meu estômago, como que esse meu estômago ele vai promover tanto o esvaziamento quanto a saciedade? Ora, por meio dos esfíncteres, que são cavidades musculares também. Como que eu trago, ou como que eu extraio os nutrientes por meio desse meu estômago? Por meio das movimentações gástricas e movimentos peristálticos, que a gente chama, a gente vai conseguindo o quê? A regulação ou a digestão por meio desses órgãos. Quando a gente fala de tecido muscular, microscopicamente, eu tenho 3 classificações do tecido muscular. Vocês lembram qual que são? Vai, Du. Tem o do coração, Perfeito. aí tem Aquele que fica o quê? Se eu tenho um sistema locomotor, ele vai ficar próximo do quê? Do esqueleto, esquelético, e aquele que fica dentro dos meus órgãos e vísceras. É o liso, tá? Então são 3. Sistema muscular, ele pode ser, ou ele pode conter estrias, então ele pode ter as ranhurinhas, ou ele pode ser liso. O tecido muscular estriado esquelético. Para que vão servir os músculos que ficam próximos do meu esqueleto? Proteção. Perfeito. Então, proteção, principalmente locomoção e estratégias de força, tá? Então, aquilo que eu sempre brinco na aula. Eu vou lá, vou pegar uma panela em cima do armário. Pode falhar? Não, porque senão a panela vai cair na minha cabeça. Então, eu tenho que ter uma força ou uma resistência perante também, por exemplo, as minhas articulações.
o tecido muscular estriado esquelético, ele nada mais vai ser do que aquele tecido que ele está próximo ao meu esqueleto. Esse tecido, querendo ou não, ele vai conter uma grande quantidade de proteínas. São duas que ficam dentro de uma grande estrutura que se chama sarcômero. Esse sarcômero, ele vai ser a estrutura do tecido estriado esquelético responsável pela contração dessas minhas fibras musculares e essas minhas fibras musculares que vão ter como duas principais funcionalidades ou como dois principais componentes duas proteínas, a miosina, que é aquela que fica bem ao centro do meu sarcômero, e a actina. Para que ocorra a contração, eu preciso do quê? Eu preciso de uma molécula que fica, ou que é produzida lá nas cristas mitocondriais. E aí, essa molécula, como é que ela chama? ATP. Esse ATP é aquele que vai dar a energia de contração. Além do ATP, eu preciso de cálcio, fosfato, magnésio, outros componentes, e aí iônicos, para que eu realize essa contração muscular. Fechou? Beleza. Para a contração muscular, o que acontece com essas duas proteínas? Uma vai deslizar sobre a outra. A miosina ela é muito, muito, muito grande. Então, na verdade, quem desliza vai ser a actina. A miosina ela vai começando a puxar os filamentos de actina e esses filamentos de actina deslizam sobre a miosina. É no sistema muscular estriado esquelético que isso ocorre. Eu controlo os meus músculos estriados esqueléticos? Controlo. Então, ele é um movimento voluntário. Eu controlo esses meus músculos. Beleza. Além dele, eu tenho o tecido muscular estriado cardíaco. Ele vai ter uma única função, que é o quê? Comandar o coração. Então, ele vai controlar o quê? Ele vai controlar o quê? A purpurina. Não. A contração e relaxamento, tá? Palavras bonitas, Má. Eu tenho a sístole e diástole. Tudo bem? Então, eu vou ter o quê? Esse movimento cardiovascular. Evidentemente, aqui eu controlo voluntariamente ou ele é um músculo involuntário? Involuntário. Ufa! Então você fala assim, ó, por exemplo, coração para de bater agora. Não. Tudo bem, ok? Ele é o quê? Involuntário. E tudo bem. Esse tipo de tecido, ele vai ter algumas uniões muito, 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 muito fortes que vão contribuir para que eu tenha uma sinapse, e aí agora eu já posso falar sobre a sinapse, que é uma disseminação nervosa muito mais rápida. Esses espaços que são altamente próximos um dos outros se chama discos intercalares. São feitos de junções comunicantes muito, 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 muito fortes. Que é para o quê? Que é para não ter falha, tá? O coração ele é todo adaptado para não falhar. E finalmente eu vou ter o meu músculo liso, aonde eu tenho movimentos aqui, neste caso, voluntários e involuntários. Voluntários, por exemplo, os meus esfíncteres. Então eu vou conseguir fazer aquele movimento de contração e relaxamento de esfíncteres, mas ao mesmo tempo eu não controlo, por exemplo, os meus movimentos peristálticos. Tá? Aqui, nesse caso, o músculo liso, lá vocês viram na anatomia que eu tenho dois tipos de sistema nervoso. Sistema nervoso simpático e parasimpático. Este carinha aqui, ele é muito, 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 muito controlado por esses dois sistemas. Bom, aí a gente passa, ou a gente deu segmento para o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é um dos mais importantes quando a gente fala da odontologia. A odontologia, tudo que você vai executar, seja ela uma periodontia, você tem os tecidos periodontais, se eu vou executar uma cirurgia, implantodontia, onde eu vou ter que ter uma osseointegração daquela minha peça metálica com o meu tecido ósseo. Quando eu falo de que seja odontogeriatria, e aí eu falo sobre todo o manejo desse sistema ósseo, eu também tenho tecido ósseo que vai entrar em execução. Então esse daqui é um dos principais tecidos que vocês ativamente vão precisar saber lá para o futuro. Justo? O tecido ósseo, ele é um tecido que? Conjuntivo. Se ele é um tecido conjuntivo, ele possui uma grandíssima quantidade do quê? Matriz extracelular.
Só que ele é mole? Não. Não, ele é duro. Então, logo, se ele é duro, como é que tá a matriz extracelular dele? Compactada ou ela tá rígida, tá? Ela tá rígida, por quê? Porque eu tenho uma grande deposição de uma matriz inorgânica. O que é a matriz inorgânica? É tudo aquilo que bactéria não gosta de comer. Bactéria gosta de comer pãozinho? Claro que gosta, ela gosta de comer pãozinho. Carboidrato, ela gosta. Ela gosta de comer carninha? Ela gosta, tá? Então, a gente tem as proteínas. Ela gosta de comer gordurinha? Ó, gordurinha. Também gosta. Agora, a bactéria gosta de comer pedra? Não, a gente também não. Então, o que que acontece? A matriz inorgânica, ela é composta por tudo aquilo que a bactéria não gosta de comer. Tanto que, quando a gente morre... Ah, a Catarina morreu, Beto. O que que sobra dela? Os ossos. Os ossos. Então, eu tenho essa minha matriz altamente inorgânica, ou com uma grande quantidade de íons e sais minerais depositadas nela. Não é a mesma coisa do que dente. O dente, ele também tem uma grande quantidade de matriz inorgânica, porém, contudo, entretanto, ela é diferente do que a matriz óssea. Eu tenho 3 células ósseas. Nunca esquecer que o que é o blasto? Baby. Baby, são células jovens, ok? O que é o ócito? É aquela que não tá nem aí pra vida. É aquela que ela fala assim, hoje não, tá? Ela não quer executar as funções. Então, ela é um blasto inativo, tá? Então, ela já é o adolescente. É aquela bela que você fala assim, ai, vai no chão e fala, ai, eu não quero. Então, o blasto é o baby que executa a função, é aquele que está em atividade. Normalmente, ele vai ter várias organelas produtoras ou sintetizadoras. Então, ele vai ter o quê? Ribossomo, ele vai ter uma grande quantidade de complexos. Os clastos, eles servem para quê? Reabsorção. No caso, se eu estou falando de osso, eu tenho reabsorção óssea. Também posso colocar, Duda, como manejo ósseo, tá? Ou eu tenho a homeostase óssea. Por quê? Vamos supor que eu tenho uma célula velha, tá? Ou uma matriz óssea velha. Vai ser legal para esse meu osso ficar com essa matriz velha? Não. Então, esse meu osteoclasto, ele vai reabsorver essa matriz e vai chamar, ou vai recrutar os osteoblastos para repor essa matriz especializada. Então, eles também são responsáveis pelo manejo ou por toda a disseminação entre eles. Os clastos, eles também são responsáveis pela reabsorção do osso velho. E aí, eles promovem a homeostase, chamando quem? Os osteoblastos, tá? O blasto forma, o clasto reabsorve. Se o blasto forma, o que vai acontecer? Eu vou ter organelas produtoras. Se o clasto reabsorve, eu vou ter organelas o quê? Que promovem a lise celular, tá? Ou a lise daquela região. O osteoblasto e o osteócito são células pequeninas. E o clasto? Gigante. Ela parece um fantasminha que eu falei pra vocês do Pac-Man. Então, o que vai acontecer? Eu tenho uma célula grande, sempre multinucleada, com especializações de membrana que vão secretar alguns tipos de ácido para reabsorção dessa nossa matriz óssea, que ela é antiga. Eu tenho algumas organizações microscópicas aqui do meu tecido ósseo, e aí, dentre essas organizações microscópicas, o que eu vou ter? Primeiro, sistema de Havers. Sistema de Havers que são formados por lamelas concêntricas. Entre essas lamelas, eu tenho as minhas lacunas. O que são as lacunas? São as regiões em que ficam armazenados os osteócitos para fazer a manutenção dessa matriz extracelular. Estes osteócitos, eles ficam ali o quê? Presos nessa matriz. E vão se comunicar entre si pelo meio do quê? Por meio de canalículos. Este sistema de Havers, cada um deles contém um canal central, que é o canal que vai disseminar os nutrientes para todas as minhas células, ou para todos aqueles osteócitos que estão dentro das minhas lacunas. Estes canais, eles são denominados canais de Havers.
Então, eu tenho um sistema de Havers e dentro desse sistema eu tenho um canal de Havers. Se eu tenho um canal por cada sistema, eu vou ter vários e muitos sistemas de Havers, ok? Esses sistemas de Havers, eles também podem se chamar Austin. E como que um sistema de Havers se comunica com o outro? Bom, ele se comunica longitudinalmente por canais de Volkmann. Esses canais de Volkmann, eles vão conectar desde o grande vaso central aos diversos canais de Havers e a regiões de periósteo. Bom, aí a gente falou dos tipos de ossificação. Ora, dentre os tipos de ossificação, a gente tem ossificação endocondral e intramembranosa. Tá bom, entender para que você consiga memorizar. Se eu tenho o prefixo endo, o que seria endo? Dentro. Dentro, perfeito. Então ele vai ser dentro de onde? De um condro, tá? Sempre que vocês forem ver doenças que fazem parte de cartilagem, eles vão ser, ou ele vai ter esse prefixo ou sufixo nesse caso, condro. Agora, o que é o intra? Dentro. Membranosa. De uma membrana. Uma membrana do quê? De tecido conjuntivo. Eu vou mineralizar esse meu tecido ósseo dentro de uma membrana desse meu tecido conjuntivo. Tudo bem? Esse daqui vai ter um molde. Esse daqui não. Tá? Então, o endocondral, eu tenho um molde de cartilagem hialina. O intramembranoso, não. O intramembranoso, eu tenho duas membranas e eu vou ossificar ali no meio. Tá? Normalmente, o endocondral, ele é mais intrafetal, ele é mais embrionário. E o intramembranoso é mais adultos, onde eu já tenho ativamente um ser humaninho desenvolvido. Aí a gente vai ter o tecido nervoso. Tecido nervoso, que ele é constituído de duas principais células. Quais são essas células? Os neurônios e as diversas células da glia ou neuroglia. Para que você precisa dessas células da glia ou neuroglia? Neurônio vai fazer a manutenção da matriz? Neurônio vai transmitir impulsos nervosos. Toda a parte de manutenção da matriz, quem é que faz recrutamento de outras células, quem é que normalmente faz a manutenção dessa matriz, são as células da glia ou neuroglia. E são 3 diferentes células, que não é o caso aqui. O meu neurônio, ele é dividido em 3 partes. Então, dendritos, que é aqueles que são as estruturas que recebem a minha informação. Corpo celular, que vai ser aquela estrutura que processa a minha informação. E, finalmente, eu tenho o axônio, que é aquele que dissipa a minha informação. É por meio do axônio que todas as informações, ou todas as funcionalidades nervosas, ou todas as sinapses, elas são executadas. O axônio, ele pode ser revestido por uma proteína, ou pode ser revestido por uma membrana proteica, que é a bainha de mielina. Se eu for revestido pela bainha de mielina, a informação vai ser disseminada mais rápida ou mais devagar? Mais rápida, tá? Então, até 9 vezes mais rápido do que um neurônio desmielinizado. Fala. O corpo celular, ele vai processar essa informação. Ó, eu tenho aqui, ó, o meu, querendo ou não, os meus deditos, os meus dendritos, eles vão receber a mensagem. Corpo celular, ele vai processar essa mensagem e o axônio dissemina. Tá? Axônio sempre no final. Eu tenho 2 tipos de passagem de informações, ou 2 tipos de sinapses, sejam elas químicas ou sejam elas elétricas. Então, esses meus 2 tipos de sinapses, eles contribuem para a disseminação de informação e sempre, eles têm um único sentido. Então, eles entram pelos dendritos, são processados pelo corpo e disseminados pelos axônios. Eu nunca vou ter o efeito contrário, ele nunca vem pelo axônio. E como a gente falou, a bainha de mielina, ela é uma estratégia do meu tecido nervoso para que seja disseminado muito mais rápido quem? Para que seja disseminado muito mais rápido essa minha informação. A bainha de mielina é uma estratégia do sistema nervoso para disseminação da informação de uma maneira muito mais rápida e eficaz. Tem coisas que eu não posso esperar. Então, quando eu não posso esperar? Tô com a mão na chapa quente.
Tá, Ju? Eu posso ficar 5 minutos com a mão nessa chapa quente? Não. Não, tem que disseminar rápido. Então, a bainha de mielina, ela vai promover o que a gente chama de informação saltitante. Que ao invés dela ser linear ao longo do meu axônio, ela vai saltando de um nodo de Ranvier para outro nodo de Ranvier. Agora, pra gente finalizar, eu vou ter o sistema sanguíneo. E aí, o sistema sanguíneo, ele é responsável pelo quê? Eu vou ter 3 células. Uma que vai ser responsável pela... A hemácia vai ser responsável pelo quê? Glóbulos vermelhos ou eritrócitos? Hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos? O que faz? Oxigenação, transporte de nutrientes. Os leucócitos. Perfeito, mamãe. Então, leucócito, linha de defesa e plaquetas, coagulação. Então, as hemácias, elas são como? São células altamente avermelhadas que contêm dentro dela uma quantidade ou uma proteína que se chama hemoglobina, que é quem vai auxiliar o transporte de oxigênio. Essa minha hemácia, ela vai ter um formato circular, ovalado, com bordos arredondados. Ela precisa ter esse formato. Por quê? Porque senão ela não consegue transportar com eficácia esses meus nutrientes. Esta célula é uma célula anuclear. Sem núcleo. Perfeito. Deu para entender? Que vai ter como principal finalidade o transporte de oxigênio. Se eu tiver hemoglobina baixa, ou se eu tiver este número de células baixas, o que pode acontecer? Eu vou ter menor oxigenação. E aí isso vai fazer com que eu tenha o quê? Deficiência ou transporte no transporte de nutrientes. E as minhas plaquetas? Plaquetas ou trombócitos, eles são fragmentos de células. Então, eu vou ter uma que é uma célula nuclear, eu vou ter a outra que é um fragmento de célula. Por meio desses fragmentos de células, eu vou promovendo a cicatrização ou a deposição desses fragmentos onde eu preciso de manutenção do tecido. É ele que vai ativamente refazer o tecido? Não. Ele só vai promover a contenção primária. Ele vai promover a coagulação. Aí, após isso, eu vou ter todo o manejo de cicatrização. Se eu reduzir plaquetas, o que acontece? Eu posso fazer uma cirurgia? Não. Não. Então, a redução de plaquetas, ela vai me dar uma maior susceptibilidade a sangramentos. E aí, para finalizar, eu tenho os meus leucócitos. Leuco que vem de brancos. Agora sim. Esses meus glóbulos brancos, eles vão ser os responsáveis pela defesa por si só. Essa minha defesa, ela pode ser primária, sempre vai ter um glóbulo branco que vai chegar primeiro. Quem é o que vai chegar primeiro? Os neutrófilos, ou são as células do sorrisinho. Elas são células trilobuladas. Então, o neutrófilo é aquele que produz pus. Depois dele, eu vou ter os eosinófilos e basófilos, que também são células do quê? Também são células que a gente chama de granuladas. Elas possuem grânulos no seu interior. Os eosinófilos, eles vão ser, normalmente, aqueles que vão chegar com maior eficácia na defesa parasitária. E os basófilos, tá? Processo inflamatório gerado por alergias. Tá? Eles vão começar a liberar as histaminas. Aí eu vou ter os linfócitos, que podem ser B de bola ou T de tatu. Eles vão contribuir para aquela resposta inflamatória ou para o processo inflamatório em que eu preciso de memória e aumento no número de células. Eles são sempre responsáveis pela imunidade que eu chamo de adaptativa. Então, não é aquela imunidade que nasce com o meu hospedeiro. É aquela que eu vou desenvolvendo ao longo da vida. E aí, sabendo disso, eu tenho os monócitos. Os monócitos são as células inativas do sangue. Lembra lá do meu osteócito? Lembra lá do meu fibrócito? Esse cara aqui é o monócito. Então, ele está o quê? Inativo no sangue. Para que ele vire uma célula em atividade, ele vai precisar virar um macrófago. Macrófago não tem no sangue. Tem aonde? No tecido que está inflamado. E aí o macrófago vai ser o irmãozinho do neutrófilo, só que ele não vai ter grânulos. Ele também vai ser responsável pelo quê? Pelos processos de fagocitose. Tudo bem? Justo? Então agora a gente entra para a parte de mecanismos em agressão e defesa.
essa parte de mecanismos de agressão, na primeira prova, a gente falou também sobre os diferentes tipos celulares. E aí, a gente comentou sobre bactérias, antibióticos e finalizamos com vírus. Na parte de A1, a gente vai começar dos vírus, passar pelos fungos, falar sobre as alterações celulares e finalmente sobre morte e lesões irreversíveis. Toma cuidado, uma das coisas que eu vi que vocês erraram muito na prova foi essa alteração ou foi essa dissociação que vocês não conseguiram fazer. Então, galera, foco aqui, vai, pra gente terminar. Então, eu tenho 3 diferentes tipos de micro-organismos. Dentre esses micro-organismos, o que eu tenho? Eu tenho as minhas bactérias. As minhas bactérias, elas podem ser gram-positivas e gram-negativas. Tudo bem aqui? Não quero saber se uma é mais potente do que a outra, do que se uma... Calma. Qual que é a diferença entre elas? Essa bactéria aqui, ela vai ter uma grande camada externa de peptidoglicanos. O que significa? Que eu tenho uma grande camada de carboidratos. Agora, esta daqui negativa, ela vai ter uma fina camada ou uma baixa camada de peptidoglicanos, mais uma outra camada de lipopolissacarídeos. Gordura. Ou seja, gordura. Vocês falaram que essa gram-positiva é mais difícil de quebrar. Mas qual que é mais difícil de quebrar? É a que tem uma camada maior de carboidratos ou uma fina camada de carboidratos mais uma camada superficial de gordura? A de gordura, tá? É mais difícil. A gordura confere proteção. Então, a que eu tenho uma maior dificuldade pelo meu organismo é a de lipopolissacarídeos. Aqui na gram-positivas, eu possuo um ácido externo, que é aquele que vai dar, ou que vai gerar para essa bactéria uma toxicidade frente a esse meu organismo. Ok, e agora quando eu falo de vírus? Como que é esse meu vírus? Ele tem uma camada externa que chama como? Capsídio. E esse capsídio é o que confere para o vírus a resistência dele. O capsídio ele é composto pelo quê? Ácidos graxos, tá? Que é gordura. Logo, para que você... Ácido graxo? Ácidos graxos, tá? Isso é gordura? Ou, se você quiser chamar também, como lipídios. E como serve esse graxo? Eu queria que você... Eu dei um capsídio viral. Aqui dentro tinha o meu DNA. Aí eu perguntei o que era isso daqui. E perguntei do que era feito. Tá? E aí depois eu falava assim, como método para conter a disseminação viral, o que você tem que fazer? Que tinha o DNA também, que é no... Lavar as mãos. Tá? Esse. Fungos também. Os fungos, eles vão ter uma parede celular rica em quê? Proteína. Membrana plasmática, perdão, como a das células eucariontes, mais uma camada de peptidoglicanos ou uma camada de peptidoglicanos mais lipopolissacarídeos. Os vírus vão ter um capsídio rico em gordura ou lipídios e os fungos vão ter uma camada de revestimento proteico. E quando a gente pensa na estrutura viral, ela pode ter os vírus eles podem ter diversas formas e podem infectar diversos tipos celulares. Só que o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. Isso quer dizer que ele tem ou ele consegue sobreviver fora do meu organismo? Não. Somente sem infectar uma célula. Essa célula pode ser uma célula humana, pode ser uma célula bacteriana, ela pode ser um próprio fungo, ela pode ser diversos outros componentes.
vai ter metabolismo quando entrar em outra. Não Perfeito. Não tem metabolismo no celular sem... Perfeito. Isso aí. Tá? Existem alguns vírus que possuem papilômero e normalmente o vírion ou a cápsula, o capsídeo mais o DNA ou RNA, ele é denominado vírion. Ok? Beleza? Quando a gente pensa no mecanismo de infecção, a gente tem dois tipos de mecanismos. A gente tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O lítico é aquele rápido, fácil, ele bate pronto. Então, eu vou infectar essa minha célula e aí eu vou utilizar o metabolismo dela para a produção de novos vírus e depois eu rompo a parede celular e libero esses novos vírus. Tudo bem? Isso aí, acontece a lise celular. Perfeito. Agora, no lisogênico, eu vou juntar o meu DNA viral com o meu DNA da célula infectada e, por meio dessa junção, o meu vírus ele consegue permanecer escondido no meu organismo, produzindo o quê? Cada vez novos vírus. Quando a gente pensa na micologia, aqui não é mais vírus, aqui é fungo. Aí fungo eu não tenho mais HIV. Pra gente, o fungo de maior relevância é a candidíase, ou a cândida. Ela vai ser uma placa branca removível à raspagem, tá? Aqui, quando eu penso no fungo, ele vai ter uma parede celular de quitina, ele vai ter uma grande quantidade de hifas e vai conseguir reproduzir ou disseminar essas hifas com grande facilidade. Matar um fungo é muito difícil, então eu tenho os antifúngicos que você tem que tomar por 3, 6 meses e mexe muito com a parte hepática do meu paciente. Então, sempre recomendar TGO e TGP antes de você dar um antifúngico para esse meu paciente. Ver como é que tá toda a situação hepática e até uma questão pancreática também, através das amilases, para você entender se você pode ou não administrar esse medicamento. Quando eu penso nas minhas hifas, elas são literalmente aquela quantidade de material disseminado ou as células do meu fungo em conjunto. Agora, o que são micélios? Micélios são conjuntos de hifas. Micélios que ficam na parte superior ou externa é o micélio reprodutivo. E o micélio que fica na parte interna ou que ele acaba se adentrando nas estruturas é o micélio vegetativo, que é aquele que vai tirar os nutrientes. Sempre que eu penso no vírus, eu penso que ele é um... Vírus não, perdão. Sempre que eu penso nos fungos, eu penso que ele é um organismo eucarionte. Então, quando eu tenho as minhas bactérias, eu penso nos seres o quê? Procariontes. Eu tenho alguns grupos específicos, então são os ascomicetos, basidiomicetos e zigomicetos. Se eu perguntar para vocês qual é o esporo do basidiomiceto, vai ser o quê? Eu posso falar que o basidiomiceto possui ascos? Não, porque eles são de famílias diferentes. Então, um é o ascomiceto, que vai produzir os ascóporos. O outro é o basidiomicetus, que vai produzir os basidiósporos. E aí eu tenho os zigomicetos, que vão produzir os zigósporos. Bom, são 3 familiazinhas diferentes. Tudo bem? Eles podem se reproduzir de uma maneira sexuada ou assexuada. Sexuada com o vírus positivo, ou fungo positivos e fungos negativos. E a assexuada, quando eu tenho um esporo, o esporo ele se rompe e aí por brotamento eu vou produzindo um novo vírus. Show? Vírus não, fungos, perdão. Aí a gente foi para adaptações celulares. As adaptações celulares a gente tem o quê? Sempre aquela lesão repetitiva na minha célula e a célula tentando se adaptar frente a essas lesões. Ora, eu vou ter hipertrofia, hiperplasia, atrofia e metaplasia. Show? Beleza? Quando eu tenho a hipertrofia, o que isso significa? Aumento. Aumento do quê? Do tamanho. Então, para eu ter a hipertrofia, eu aumento o tamanho da minha célula. Tudo bem?
Então, uma célula que antes era desse tamanho, agora ela vai ficar assim, desse tamanho. Quando eu tenho a atrofia, eu tenho o movimento inverso. Então, eu tenho uma célula grande que vai diminuir o tamanho do órgão e, consequentemente, diminuir a sua funcionalidade também. Então, o que a gente tem aqui? Nas adaptações celulares, eu vou ter hipertrofia, que é o aumento da célula, como consequência, o aumento do órgão e o aumento do tecido. Eu vou ter mais secreções, fazendo com que aquele músculo, aquele órgão, de uma maneira geral, ele esteja com maior resposta. Agora, se eu tenho a atrofia, eu vou ter a redução no tamanho do órgão, redução das funcionalidades do órgão. E a hiperplasia, isso é diferente. É o aumento em número de células. O meu órgão fica maior como hiperplasia? Fica, mas não por conta do tamanho, por conta literalmente da reprodução das minhas células ou da replicação celular. Finalmente, eu tenho a metaplasia. O que é a minha metaplasia? É quando tem aquela modificação celular, ela fica mais resistente. Perfeito. Então, se eu tiver, por exemplo, um fumante que tenha uma lesão branca na boca, eu tenho um aumento da queratina, eu substituí um tecido A por um tecido B. É plausível de retorno? Sim. Se eu tirar o fator irritante das minhas células, é plausível de retorno. Além disso, eu falei bastante também para vocês das células do tecido respiratório ou as células do sistema respiratório superiores. Então, o que eu tenho? Sempre uma célula A, que é aquele tecido epitelial pseudoestratificado, ciliado, que está produzindo aquela quantidade de secreção, agora ele se tornando um outro tipo celular. Tudo bem? É plausível de retorno? Sim, se eu tirar o meu fator irritante, ele é plausível de retorno. Agora, entre necrose e apoptose. Aqui eu já lesionei tanto a minha célula que eu virei uma lesão irreversível. Essa lesão irreversível, ela pode ser por apoptose. A apoptose, que pode ser fisiológica, então eu tenho um processo natural de envelhecimento celular. A minha célula nasceu, cresceu, se reproduziu e agora vai virar óbito. Ou ela pode ser o quê? Patológica. Patológica era uma vez a minha celulinha, aonde uma célula do sistema imune pegou e marcou aquela célula acha que ela envelheceu, ela começa a se atrofiar e vira ou começa a produzir corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos posteriormente vão ser reabsorvidos. Agora, a necrose não. Necrose sempre patológica. Sempre ever patológico. Tudo bem? Como que é a necrose? A necrose, a minha célula aumenta de tamanho, até o momento que ela rompe a parede celular e explode. Então, a diferença entre a necrose e a apoptose é que na apoptose eu tenho a atrofia das células e formação dos corpos apoptóticos. Na necrose, não. Na necrose, eu tenho diversos tipos de processos, sejam eles radiológicos, sejam eles por rasgos machucados celulares, seja ele por doenças, infecções, aonde a minha célula vai aumentar de tamanho, até o momento em que ela não consegue mais se situar ali naquela região e ela explode. Tudo bem? Uhum. Ok? Justo? Justo. Alguma dúvida? Não.